Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 10 de novembro. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 1,05% neste pregão, confirmando aí a expectativa um pouco maior, ou seja, uma probabilidade maior de vir aqui com um movimento para baixo. Perdeu a mínima do pregão anterior, na verdade as três últimas mínimas Ibov perde, fecha a semana com queda de 2,37% e segue dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal. Um cenário mais arriscado para operações na ponta compradora, principalmente de swing trade, ou seja, porque tentando buscar ficar posicionado em média 3 dias ou mais, o cenário está mais arriscado nesse sentido, ou seja, tem que ser operações mais curtas, tentando pegar ali ou fundo ascendente no gráfico 60 minutos, ou um primeiro fundo no gráfico 60 minutos, com risco um pouco maior, mas enfim, com um stop mais curto em cima dessas operações. Então, pelo gráfico semanal, se a gente falar em termos de suporte, já cheguei a citar aqui na última videoanálise, mas o suporte mais relevante pelo gráfico semanal é a região de 70 mil até o patamar de 69 mil pontos. Tem até um pouco mais abaixo, 68.791, mas enfim, arredondando aí para 69 mil pontos, 70 a 69 é essa região aqui um pouco mais relevante pelo gráfico semanal em termos de suporte. Se eu puxar aqui o valor que está atualmente Bovespa, puxar aqui para a região dos 70 mil pontos, a gente teria ali mais um espaço em torno de 3%. Vindo para 69 mil pontos, a gente tem um espaço aí na faixa de uns 4% para o Ibov ainda de queda. Não necessariamente que o Ibov vai chegar nessa região, mas o que fica claro nesse momento é que o cenário está um pouco mais arriscado aí, já vinha um pouco mais arriscado para as operações na ponta compradora de swing trade, para ficar mais dias aí posicionado nos ativos. Olhando agora para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você em qualquer momento dela, dê um like no YouTube, aí, um joinha, desde já agradeço, e aproveite também para se inscrever no canal e receber as notificações de novas videoanálises ou mesmo de novos vídeos de aprendizado. Futuros, mini índice gráfico de 60 minutos. No mini índice, depois de ter ameaçado aqui gerar um fundo no gráfico de 60 minutos, veio forte para baixo, perdeu essa região aqui de suporte e agora está travado em cima dessa região. Nesse momento, dentro do que está fazendo aqui no gráfico 60 minutos, a gente teve essa mínima e tudo isso aqui já vai sendo uma correção desse movimento de baixo, ou seja, o movimento de subida começou de maneira fraca, ou seja, trazendo uma expectativa maior, ou seja, seria mais provável a gente ter, mesmo que abra aqui para cima, mais provável a gente ter a perda dessa mínima do que fazer um movimento para vir romper tudo, ou seja, se recuperar totalmente e voltar para cima dos 75 mil pontos. Estamos falando aqui, eu estou falando aqui em termos de probabilidade da leitura que eu estou tendo nesse momento em relação a todo o cenário que a gente vê, seja do gráfico diário ou do gráfico semanal, e pelo que está acontecendo no gráfico de 60 minutos. Enfim, abriu aqui para cima, respeitando essa região, gerou topo em cima dessa região aqui no dia 60, em cima dessa região de 73 mil pontos, até um patamar mesmo de 73.200 pontos, gerou sinalização de topo aqui, seria o cenário que eu vejo com mais apropriado para se buscar a operação na ponta vendedora. Enquanto estiver dentro desse movimento de subida, abre a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora de day trade, mas ficando mais atento aí para esses patamares de resistência que eu acabei de citar no gráfico de 60 minutos. No dólar, olhando para o gráfico diário, o dólar confirmou a formação de um fundo no gráfico diário, conseguiu romper aquela barreira que eu cheguei a mencionar ontem dos 3.274,5, ou seja, no gráfico diário e com essa formação de fundo apoia mais buscar operações compradoras aí de day trade, melhor ainda quando isso for após iniciar um movimento de alta no G60. E dentro dessa configuração, a gente está terminando, o dólar terminou aqui com um movimento de subida, a tendência de alta no gráfico 60 minutos, suportes mais relevantes nesse momento ali por volta dos 3.280 e depois na casa dos 3.274,50, ou seja, dentro do que eu acabei de comentar no gráfico diário sobre o cenário mais apropriado para compra quando gerar fundo no gráfico de 60 minutos, ou seja, apoiado já pelo gráfico diário, esse seria o cenário mais interessante, ou seja, gera um movimento que tenta corrigir ou o movimento de baixo, ou o movimento lateral e gera sinalização para cima, apoiando mais a operação na ponta compradora de day trade em cima do dólar. Resistência mais relevante nesse momento é essa região que está aqui agora, que já foi testado na faixa 3.291 até o patamar de 3.298. Então, correção vindo aqui para baixo,
possibilidade de trabalhar mais na ponta compradora, a não ser que esse movimento seja um movimento muito forte para baixo para descartar essa possibilidade de compra no primeiro momento. Mas, enfim, cenário mais apropriado para a ponta compradora aí no mini dólar, enquanto não gerar algo diferente disso. PETR4, pregão de hoje, 0 a 0, o ativo segue dentro de um movimento de baixo, perdeu as mínimas ali dos últimos pregões, a mínima de hoje ficou em 16,51, essa mínima aqui 16,50, ficou em 16,51, enfim, bateu em cima do patamar de suporte. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, a Petro basicamente gerou uma lateralização, depois desse movimento de baixo, está dentro de uma lateralização em cima desse patamar. Perdendo essa região 16,50, abre-se bastante a chance da Petro buscar a região 16,25, principalmente R$16, que é essa região mais relevante aqui de suporte para a Petro. São dois topos nessa região e também um fundo aqui no gráfico diário. Então a região mais importante de suporte para a Petro, para um tiro curto, seria o patamar para possível realização de lucro de uma posição vendida nessa perda da região dos R$16,50. Sendo mais ousado no sentido, porque está no gráfico semanal, a gente pode observar que teve uma queda de 1,3% nessa semana e uma sinalização de possível topo, de uma correção um pouco maior pelo gráfico semanal. Por esse motivo, quando eu falo que seria um pouco mais ousado, a compra aqui na superação da máxima do pregão de hoje. Então essa compra não me atende num primeiro momento, e aí eu ficaria mais atento. Se ela fizer isso, ficaria mais atento para buscar alguma sinalização de força por parte dos compradores através de um gráfico de 60 minutos, ou seja, uma expectativa maior que realmente o ativo ganhou força para voltar para cima dos R$17. Na Vale 3, dia de hoje também mais para o 0 a 0, menos 0,09%, dentro de um movimento de baixa. Na minha avaliação, apesar de ter uma tendência aqui pelo gráfico diário, a gente pode falar que está dentro de uma tendência de alta, sendo esse fundo aqui o mais importante, a região de 31,84. Para buscar compra na Vale eu ainda vejo um cenário um pouco mais arriscado pela forma que foi o movimento de subida pelo gráfico semanal. Então tem um risco um pouco maior. Mas seria uma das alternativas, que seria ali pelo gráfico 60 minutos, uma formação de um pivô de alta. E aí poderia trabalhar com stop mais curto em cima desse tipo de entrada. Ou seja, o papel superou aqui essa região de 33,03, trabalhar com stop mais curto pelo gráfico 60 minutos, gerenciar o stop da posição através do gráfico 60 minutos é uma das alternativas em cima de Vale 3 dentro do cenário atual. Se a gente olhar para o semanal, faz esse movimento de baixo, movimento de subida bem mais travado, e monta um candle de baixo nessa semana com queda de 2,3%, a perda da mínima dessa semana localizada em 32,50, reforça uma chance maior do ativo entrar numa movimentação para baixo no gráfico semanal. CL3, pregão de hoje, 0,43% para baixo, vai proporcionando a CL3 uma correção de todo esse movimento mais forte para cima, voltando, chegou até a testar ali a região do topo anterior e deixou aqui essa sombra inferior. O que seria mais interessante na CL3 seria que esse movimento se estendesse mais no tempo para buscar essa entrada, ou seja, para ter um espaço maior, ou seja, uma entrada, vamos supor que fosse a entrada já nesse ponto, com o stop aqui embaixo, a relação risco-ganho de 1 para 1 já ficaria muito próxima do topo, ou seja, quando eu falo ter mais dias aqui para baixo, é reduzir às vezes até a volatilidade e ter um candle menor para fazer essa entrada com a melhor relação risco-ganho para essa região de topo anterior, ou seja, ter um espaço maior, visto que pelo gráfico semanal não está nada tão claro assim que o ativo vai sair bombando para cima. Mas ainda assim é um papel para a gente ficar atento aí no decorrer da próxima semana, nessa possibilidade de se buscar uma compra de swing trade. BBSE3, uma bagunça bem grande aí nos últimos pregões, no sentido de volatilidade muito alta, fez uma oscilação forte nesse dia, voltou totalmente aqui para baixo, inclusive fechando para baixo, volta com um candle forte para cima e depois gera esses dois candles aqui de forma lateral. O que eu vejo de interessante na BBSE3 é mais ali pelo gráfico semanal, que ela fez um movimento de subida, parou ali em cima de um nível de resistência, volta aqui para baixo, já tem várias semanas vindo aqui para baixo. Essa semana deu uma primeira sinalização de fundo ascendente no gráfico semanal, ou seja, uma primeira sinalização aqui de fundo ascendente. Então, dentro desse cenário, é um ativo que eu deixo aqui no meu radar para a próxima semana avaliar a possibilidade de se buscar aqui compra de fundo ascendente no gráfico diário. GGBR4, pregão de hoje, queda de 1,81%, o ativo está em tendência de baixa de curto prazo e pelo gráfico semanal também montou um pivô de baixa. Está dentro de um pivô de baixa no gráfico semanal. Dentro do que vem acontecendo nesse ativo, esticando um pouco mais para baixo ou mesmo proporcionando um fundo aqui nessa região do G60, é uma primeira
busca ali de tentar pegar algum movimento de recuperação no gráfico diário, seja uma operação com objetivo mais curto, com stop mais curto, onde o ponto de resistência que eu vejo mais relevante para a GGBR4 é a região ali dos 10,66 até um patamar de 10,70. Esse é o primeiro nível mais relevante. Depois disso, a região de R$ 11,00 a 11,09. Então, essa seria um dos pontos ali pelo G60, a possibilidade de buscar compra de um primeiro fundo ainda descendente, porque a tendência é de baixa. A outra alternativa é o ativo começa a gerar movimentação para cima e buscar compra de fundo ascendente pelo G60. Enfim, quando eu falo fundo no G60 é para buscar um stop mais curto pelo gráfico de 60 minutos. Se abrir caindo, também poderia ficar atento justamente para buscar a entrada um pouco mais abaixo, quem sabe até testando a região de número redondo, que é um suporte na faixa dos R$ 10, seria também algo interessante em cima desse papel. Do mesmo setor, a Uzi Minas, aqui ela fez alguns candles, ela vem numa tendência ali de baixo, montou aqui um pivô de baixo no gráfico diário, apesar de estar dentro ainda, respeitando esse fundo mais importante aqui na casa dos 7,58, mas é um ativo que, se não ganhar força depois dessa sinalização de fundo aqui no gráfico diário, que eu já contabilizo aqui o ativo como um movimento mais forte para baixo, eu contabilizo aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões fazendo uma correção já desse movimento de baixo. E pelo gráfico semanal, o movimento é de baixo. Dentro desse cenário, se o ativo não conseguir ganhar força para cima e vier para baixo, perdendo a mínima do pregão de hoje, traz a possibilidade de trabalhar em uma venda de swing trade em cima desse papel, tentando pegar um movimento que pode trazer o papel para baixo não só dos R$ 8,00, mas testar aqui uma região de suporte na faixa de 7,63. Ambev, ativo que a gente estava com a posição comprada no pregão anterior. Essa posição a gente abriu aqui olhando para o gráfico 60 minutos, na superação da máxima desse candle. Essa compra foi acionada, eu já mencionei na última videoanálise que se ela não andasse aqui para cima, eu reposicionaria o stop aqui para esse ponto, para buscar, ou seja, um stop mais curto na posição, caso ela não confirmasse aquela formação de um ombro cabeça ombro aqui invertido, ou seja, não gerasse um pivô de alta no gráfico de 60 minutos. Esse ativo abriu subindo, chegou a bater na máxima do pregão anterior, que era R$ 20,37. Quando ela fez isso, eu reposicionei o stop para baixo dos 20,19, em 20,18. Esse stop foi acionado já na primeira hora de pregão, com esse forte engolfo de baixo. Então, essa operação gerou uma perda de 0,49% na operação, e isso proporcionou uma redução de 0,11% do capital total em cima de Ambev 3. Ainda é um ativo para se monitorar no decorrer da próxima semana, mas nesse momento desconfigurou a possibilidade de buscar uma compra nesse papel, a não ser para quem opera ali rompimento, seria uma das alternativas se romper essa região de 20,37 a R$ 20,41, também buscando trabalhar com stop curto pelo gráfico de 60 minutos. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, aproveite aí bastante seu final de semana e até segunda-feira.